Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais uma etapa do canal, que é falando sobre filmes. No geral, pode ser filme de cinema, ou seria praticamente o foco, ou os filmes estão no hype, né? Volta e meia posso também fazer especiais sobre filmes que marcaram gerações. E para este vídeo, vamos fazer uma resenha sobre o filme Titanic. Por dois motivos óbvios, né? Eu acho que o primeiro deles é porque é meu filme preferido da vida, incontestavelmente. Ele faz parte da minha história, muita coisa do que eu faço, gosto de consumir é por causa do filme Titanic. E o segundo motivo é porque desde a semana passada ele está nos cinemas do mundo inteiro em reexibição, em comemoração aos seus 25 anos de lançamento, né? E é a quarta vez que ele entra em cartaz. A primeira vez foi em 97, depois foi em 2012 e teve em 2019 também, se não me engano, que eu nem sabia. Acho que foi isso. E agora, no ano 2023. E como todas as vezes que ele volta ao cinema, as salas lotam. Tanto que nos Estados Unidos, essa semana, final de semana agora, que ele ganhou 6 milhões de dólares, ficou em terceiro lugar apenas atrás do Avatar e pelo filme Magic Mix Last Dance. Aqui diz na matéria que a Paramount se encarregou de lançamento do Titanic no território nacional e a Walt Disney no mundial, dando um total de 51 territórios, né, no mundo inteiro. E aqui fala que o filme recebeu, nesse final de semana, 22,3 milhões de dólares globalmente falando, né? O que é um número maravilhoso, tanto que o filme tem o que? 25 anos, é a quarta vez no cinema, então é espantoso. Então aqui nos Estados Unidos mesmo, como eu disse, ficou com 6 milhões de dólares no final de semana. O número foi aparentemente baixo porque teve o Super Bowl, então todo mundo se volta ao Super Bowl nesse final de semana. Coisas deixam de acontecer, como até o episódio The Last of Us da HBO, que é os domingos. Nesse final de semana passado teve que acontecer na sexta para poder não perder a audiência, para não ficar batendo com o Super Bowl, porque o Super Bowl realmente é uma coisa que aparentemente não tem confronto, não tem disputa, porque é prioridade, é que o povo gosta de ver. O povo se fecha para esse evento, né? Então o Titanic ficou em terceiro lugar, Avatar em segundo e o Magic Mix Last Dance em primeiro lugar. Então o Titanic mesmo, por si só, quando teve nossa primeira exibição no cinema em 97, me lembro de notícias de filas do cinema enormes, de pessoas comentando de que o quanto o filme era maravilhoso. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o trailer do Titanic na televisão, eu nunca imaginei que o filme era o que era, porque a única lembrança do trailer do ter na minha cabeça é aquela parte em que o navio está todo apagado e começa a rachar a lateral. Fica aquela lateral preta e aí eles começando a rachar, inclusive aqueles olhos de boi, que são as janelas redondas do navio, começam a estourar. Então na minha cabeça aquilo ali era um filme de pirata. Era um filme de pirata que aquilo eram os tiros de canhões. Era isso que apareceu para mim quando eu vi o trailer na televisão. E passou várias vezes na televisão, lembra? Eu tinha na época 7 anos. Mas não é nada disso, né? Então o que o Titanic, a sua música, os atores, principalmente Leonardo DiCaprio, James Cameron, tudo se tornou muito grandioso desde o lançamento do filme. E primeiro aqui na programação brasileira, né, nas programas de televisão, sempre se falava Titanic em diversas coisas, tudo se remetia ao Titanic, quando era romance, quando era filme, quando era sobre teorias, quando era sobre curiosidades, tudo Titanic era falado, e era muito falado, que eu me lembro até 2007, eu via-se demais falar sobre Titanic, o tempo inteiro nos programas da televisão brasileira. Depois foi dando uma caidazinha,
Foi quando veio a Batalha de 2009, com a bandeira Titanic, né? Na frente, porque foi do mesmo diretor. E teve essa volta. E agora, com os memes, ele retornou mais ainda, com a velha frase a icônica frase, né, da Kate Winslet, já idosa, que ela faz 84 anos, que está à espera de algo. Eu me lembro que aqui no Brasil, a primeira vez que eu vi o meme foi quando houve a pandemia. O pessoal que teve aquele pedido do auxílio emergencial, né? E teve gente que não estava recebendo por enquanto. Aí e começou a soltar esse meme de que faz 84 anos que estava esperando o auxílio emergencial cair. Pelo menos para mim foi nessa época que eu comecei a ver esse meme. Se teve antes eu perdi. Aí daí pra frente foi só outros memes que aconteceu. E logo depois disso, isso foi 2020 que começou, né? Foi. E logo depois disso teve, eu acho que foi após isso, que tem aquele final do filme que o Jack morre, que ele tá na água Rose, na parede de madeira ali. Que é o final revoltante, que ele morre, todo mundo se revolta com o final até hoje, mas só que ficou muito mais forte quando começou a surgir teorias de que Jack poderia ter se salvado. E isso gerou vídeos e memes de todo jeito, tanto que eu vi assisti um documentário em que atualmente, recentemente, James Cameron participou de uma experiência em que dublês fizeram um teste se realmente os dois conseguiam ficar sob a madeira ou não. Eu não assisti ele completo, só vi cortes, e pelo que eu vi, quando os dois conseguiam ficar em cima da madeira, que era uma réplica idêntica do filme, eles ficavam com essa altura aqui de água, entendeu? Sobre o corpo. Conseguiam boiar, só que a madeira não ficava sobre a água, ficava abaixo da água, nesse tipo de altura aqui. Eu deixaria eles em constante contato com a água congelante, né? Então, não dá. Então ficou meio que, segundo o que falaram no documentário, ficou inconclusivo se ele sobreviveria ou não junto com ela, ou se isso ajudaria ou faria com que os dois morressem. Enfim. Sobre o filme, a gente sabe que existe uma equipe de caçadores de tesouros, se posso dizer assim, que estão atrás do diamante, que é o coração do oceano, que é um diamante lapidado em formato de coração azul, que é um colar. E eles aparentemente em um encontro quando acham o cofre no camarote do Cole, né, que no filme é o noivo da Rose. E quando eles levam para a superfície o cofre e conseguem abrir, descobrem que lá não tem nada. Tem alguns papéis, que a meu ver é dinheiro, e uma parte de desenhos. E quando eles mostram para o mundo, numa reportagem, que acharam esse desenho justificando que essas coisas, a investigação, porque o pesquisador em questão é chamado de procurador de túmulos, e ele pega e mostra o desenho, não, olha só isso que nós encontramos, isso aqui é uma relíquia, isso aqui não tem que ficar esquecido debaixo da água, existem outras coisas que nós podemos trazer para a superfície para que o mundo conheça melhor sobre a época, sobre as pessoas, coisa tipo nessa ideia, sabe? É quando a Rose, já nos dias atuais, da época do filme, 97, liga para lá e diz que ela é a mulher do desenho, foi ela levada para lá, como eu vi no vídeo da Lorelai Fox, que vazou o nude dela. Ela morreria nessa parte. Que vazou o nude da Rose, que é o desenho da rua, né? O nude dela que vazou na televisão. Ela foi lá, epa, esse nude aí é meu. Quando a Lorelai Fox falou sobre isso, eu morri de rir. Que faz sentido, né? É um nude antigo, que na época era no desenho. Então ela vai lá com navio de exploração de fundo do mar e começa a contar a história dela do Titanic, de como foi realmente o ocorrido nos olhos, na lente de um sobrevivente, que era ela. E lá descobre-se que ela é uma menina rica, que foi prometida a um casamento com um homem que seria o Cole, que só herdaria sua fortuna após se casar.
porque até esqueci que existia isso na época, né? Que para o herdeiro conquistar essa fortuna tinha que casar primeiro, falando de homem, né? E depois a gente aparece o Jack e ele consegue essa passagem vencendo a partida de pôquer. E lá dentro a gente vê a vida um do outro, que ele é da terceira classe, pobre, em busca de ir para os Estados Unidos para melhorar de vida, para ganhar dinheiro. Enquanto ela está indo para os Estados Unidos contra a vontade dela. Onde lá vai ser o casamento, onde vai viver e vai começar a viver lá. Temos esses dois pontos distintos um no outro. Um quer ir e o outro não quer. Então lá eles se encontram, primeiramente à distância, em que ela fica irritada com o Cole, que tenta controlar ela em tudo, a mãe dela também. E ele está desenhando um pai e uma filha no convés, e de longe ele a enxerga pela primeira vez. Após tudo isso, se sabe que ela tenta tirar a própria vida, e ele se encontra, salva ela, e após isso eles começam a ter encontros e aí, enquanto isso, o navio, que era a primeira viagem inaugural dele, queria chegar mais rápido possível nos Estados Unidos, Nova York. A princípio, queria chegar numa terça-feira à noite para que na manhã seguinte já fosse manchete nos jornais a chegada dele. Para que fosse uma notícia mais quentinha, sabe? Até que na noite de 14 de abril, ele bate contra o iceberg e afunda, matando mais de 1.500 pessoas. E tem uns pontos referentes a isso que nos fazem deixar um pouco a gente revoltado quando descobre sobre a história, né? Primeiro, os binóculos vigias estavam fechados numa caixinha em que a chave... ninguém sabia onde é que estava. Parece que a chave que quem era para deixar a chave lá não deixou. Então ficou preso os binóculos dos vigias nessa caixinha. E que eles simplesmente não arrombaram para pegar, porque, lógico, se eles naquele pedestal ali, se eles estivessem com binóculos o tempo inteiro, eles iam ver o iceberg bem antes da hora, e assim teria tempo de desviar. Segundo, o leme do navio era pequeno demais, então não conseguia virar completamente. Terceiro, o pessoal que se comunicava naquela época por código Morse, né? Então, muitas das pesquisas que eu já fiz, as pessoas responsáveis pelo código Morse, ao invés de dar atenção aos avisos de iceberg que outros navios davam, preferiam ficar mandando mensagens dos ricos da primeira classe para seus familiares. E deram prioridade para isso. Tanto que em uma pesquisa minha, um navio foi dar aviso de iceberg para o Titanic, e o Titanic respondeu tipo para que não atrapalhasse eles com essas mensagens. E também um navio avisou o Titanic sobre esse iceberg. Eu não lembro agora o espaço de tempo em que ele passou, se foi no mesmo dia ou se foi um dia antes, mas o navio passou por este mesmo iceberg ao qual afundou o Titanic, e avisou os navios, inclusive o Titanic, de que tinha esse iceberg. Eles não deram atenção a isso, né? E tinha o fato também do aço do Titanic. Eu não me lembro agora se o aço foi alguma parte tipo que dado por parceria, tipo isso, e que era um aço de péssima qualidade, que não foi testado. Então esse aço em contato com a água gelada se tornou quebradiço, porque o aço não é aço em ou qualquer ambiente. Ele, pelo menos esse não, né? Porque existem materiais que se comportam de uma forma em temperatura ambiente, de outra forma em temperatura quente e de outra forma em temperatura fria. Então o material não é igual em qualquer tipo de temperatura, ele muda. E isso não foi observado nem testado. Fora o famoso fato dos bots que só salvaram 700 pessoas já. Vou falar sobre isso, deixa eu fazer o cálculo aqui com vocês ao vivo, porque 20 bots vezes 70 pessoas. Cara, olha, eu sempre achei que todos os bots conseguiam suportar o peso de 70 homens.
Mas eu vi um burburinho recentemente que vi alguns bots que suportavam menos. Mas bora fechar nessa ideia de que que conseguia suportar 70 pessoas. Isso você vai aos 700, né? Porque como a gente sabe, né? A primeira classe foi pro navio, foi pros bots. Depois a segunda e depois a terceira. E inicialmente só tinha 12 pessoas num bot. Para não ficar apertado, desconfortável para eles, né? Tanto que inicialmente achavam-se que aquilo era um tipo de um treinamento, que eles iam pro bot e voltar. Existem relatos também que quando começou a ter a ordem de que tinha que fechar, colocar mais pessoas, eu vi um documentário que o pessoal do navio chamou os bots que estavam na água para voltar para o navio para colocar mais pessoas. Só que eles se recusaram. Estavam na água mesmo, o navio ia afundar de qualquer jeito, para não correr aquele risco de serem invadidos e virado, né? Então, segundo meu cálculo, se os 20 bots fossem cheios com 70 pessoas, inclusive incluindo mulheres, crianças e homens, teriam se salvado 1.400 pessoas. Seria o dobro. Meu Deus. Já não tinha bot para todo mundo. E inicialmente os que tinham foi quase ninguém. Tanto que após esse naufrágio, as leis de viagem do mundo marítimo tiveram que mudar para que isso não acontecesse mais. Porque é engraçado que as coisas ruins precisam acontecer para poder que tragédias não se repitam novamente. Nós, seres humanos, temos essa mania de, às vezes, ao tentar evitar um erro, evitar uma tragédia apenas em dados, pesquisas e experimentos. A gente acredita em algumas coisas que podem funcionar, mas sem muito embasamento, espera uma tragédia acontecer para aí sim fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor, como o caso do Titanic, que após ele afundar, as leis marítimas tiveram que se renovar, falando de comunicação, de material que eram construídos nos navios. O número de bots tinha que ser o suficiente para todo mundo lá dentro, passageiros e tripulação, porque entre passageiros e tripulação tinha 2.200 pessoas, morreram 1.500. Então, aqui, pelo meu cálculo, 1.400 pessoas que poderiam ter sido sobrevivido, né? Menos... cadê? 1.400. Menos os 2.200 pessoas que estavam a bordo. Das 1.500 é para ter morrido 800, o que é um número já muito grande. Mas, detalhe, o Titanic ele é famoso, sempre foi famoso antes do filme surgir, aparecer e estourar no cinema, porque antes desse filme teve outros que foram fracassos absolutos. O Titanic ele é famoso porque naquele navio tinha muita gente rica, importante, que morreu. O que ajuda, né? Se fosse um navio só de gente pobre... porque, se eu não me engano, já teve tragédias na história em que navios afundaram e mataram umas pessoas, tá? Enfim, só que isso teve que acontecer para que tragédias hoje, após isso, não acontecesse mais. Tanto que hoje em dia o navio afundar e alguém morrer é quase que zero, praticamente, né? O último naufrágio que teve famoso, eu não me lembro se morreram apenas 14 pessoas. Famoso que eu digo assim, dos atuais, falando de cruzeiro, né? Porque hoje tem toda uma logística, os bots, os barcos. Os bots parecem mini barcos, então você consegue sobreviver com uma porcentagem gigantesca. Inclusive o Titanic ele afunda daquele jeito para frente, depois se empina o traseiro e quebra, porque ele foi projetado para afundar daquele jeito. Porque muitos se vê nos navios de cruzeiro de hoje em dia, que quando eles começam a afundar, eles começam a tombar para o lado. Tombar. Porque também eles foram feitos para afundar desta maneira. Eu acho que eu mais falei um pouco sobre o filme, mais sobre curiosidade sobre o navio.
E então, se você ainda puder assistir no cinema, porque ele já tá para sair, né? Tanto que quando fui pro cinema assistir, é claro que estamos aqui no Brasil na semana do cinema em que é até R$10 o ingresso, né? Mas eu cheguei lá era 9h40, 9h30, 9h45. Tinha fila para entrar, uma sala imensa, lotada mesmo. E o pessoal ficou até 1h da manhã assistindo o filme até o final. Se eu não me engano, eu acho que só vi 4 pessoas indo embora no decorrer do filme todo. E quando eu assisti pela primeira vez no cinema foi em 2012, também a sala estava lotada, muito lotada. Em 2019 eu não assisti, que eu nem soube que teve. Então, para mim que vale a pena, pela experiência, assistir. O áudio está muito bom. Nossa, quando todas as cenas que envolvem aquela agitação de águas, o barulho é muito bom, parece que está no meio daquelas águas turbulentas, ele é muito bom mesmo. É nostálgico, né? Para mim é muito nostálgico, eu lembro de muita coisa da época que esse filme saiu. E como curiosidade para vocês, eu assisti o Titanic mais de 100 vezes. E eu contei até bem 98. E eu, na época, criança, minha memória não tinha tanta perturbação na cabeça assim, né? Eu lembrava exatamente das vezes em que eu assisti desde o início. O dia, a vez específica, hoje em dia eu não lembro nem o que eu comi ontem, praticamente. É engraçado que muitas pessoas também rotulavam que tinham essas lendas urbanas que Titanic, Jack e Rose existiram. Na verdade não, eram personagens fictícios. Já ouvi teoria de que após o ato sexual dos dois no filme, de que a Rose... Nossa, essa teoria é muito cabulosa, meu Deus do céu. Que a Rose, ela estava com... E tinha que meio que congelado. E após ela ser resgatada, assim, ela engravidou dele. Ela teve filho dele. Gente, eu já ouvi essa teoria, te juro. E ela ficou meio com... Ela conseguiu engravidar do Jack e não... Meu Deus do céu. Ai. E a lenda urbana pior de todos, que é o Titanic 2. Nossa, volta e meia vem um pessoal falando pra mim, ou sai no YouTube e no Instagram, vai ter Titanic 2, gente. Não vai ter. Por isso que ele tá... não tem Titanic 2, tá? Mas teve o quê? Reexibição. Como se fosse. Então nós estamos no Titanic 4 já, né? Porque o James Cameron deixou bem claro desde o início de que esse filme era um filme único. Não importasse que acontecesse, não ia ter um outro filme Titanic. O filme Titanic 2 não teve, mas reexibição tivemos várias. E eu acho que vamos ter outras também, né? Porque o Titanic envelheceu muito bem. E ele é um épico. Ele faz parte da história de muita gente e ainda é super assistível no cinema por experiência. Tanto que não aparece mais na televisão, né? Eu estou pensando nisso. Eu acho por isso que Avatar também não está mais na televisão. Porque, se eu não me engano, Avatar 1 foi exibido na Record. Se eu não me engano. Mas depois disso não mais. Por quê? Pensou na reexibição. Então, o James Cameron, eu acho que ele decidiu isso, preferiu não vender mais os filmes dele para televisões abertas, pensando nas reexibições que poderia ter no cinema. Tanto que a Avatar já foi reexibido 2 vezes, né? A última vez foi agora em 2019. Não, agora em 2022, antes do Avatar 2, Caminho da Água, estrear. E, se não me engano, o Avatar já passou 3 vezes no cinema. É isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falando sobre Titanic, para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem gosta do que eu estou trazendo aqui para vocês. Se você está gostando de tudo isso, curte, comenta, compartilha para ajudar que esses vídeos alcancem mais pessoas. E se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, considere se inscrever, marcar no sininho lá, para ser notificado quando todos os meus conteúdos aparecerem aqui. Lembrando que existe uma agenda na descrição que deixa bem claro o que eu posto a cada dia da semana, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!